paternidade. Amém? Amém? Quantos estão alegres com Jesus? Amém. Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, pelo apóstolo Gelson Becker, que tem, Senhor, nos abençoado. Queremos agradecer por essa igreja abençoada. Apresentamos também a Mônica, o Miguel, o Mateus, a Maria Eduarda. Senhor, a seus pertences, Senhor, o seu cotidiano, dia a dia, porque nós continuamos, Senhor, liberando, porque quem dá também recebe. Ele tem dado o alimento, Senhor, para as tuas ovelhas, e nós como ovelhas, Senhor, pedimos, Senhor, que o Senhor realize o desejo do coração do seu servo e nosso pai, apóstolo Gelson Beck, em nome de Jesus, amém. Boa noite, povo de Deus. Boa noite. Graça e paz a todos apaixonados, famintos, sedentos e desesperados por Jesus. Amém, igreja? Amém. É bom estar com vocês. É bom servir vocês. Esses dias têm sido dias intensos aqui em São Paulo. Essa madrugada nós ficamos aqui no altar dessa igreja, 7 horas ininterruptas, de louvor, de adoração, de intercessão, de ações de graça. Tivemos muitas curas, algumas libertações, muitas pessoas batizadas com o Espírito Santo, orando em línguas pela primeira vez. Vieram igrejas até de Itaém Paulista, vieram com vans, se organizaram. Eu tenho certeza que próximo mês, nosso próximo altar será ainda maior. Mês passado nós estávamos naquela crise da paralisação dos caminhoneiros e no auge daquela greve geral. Fizemos um altar nesse lugar chamado Iavé Chamar. Diga para quem está do seu lado: o Senhor, presente está. 30 dias depois, nesse sábado, madrugada que passou, de ontem para hoje, estivemos aqui novamente no mesmo altar, fazendo um segundo tempo de adoração e intercessão. 7 horas ininterruptas, invocando a Deus da qualidade de Iavé Makadesh. Diga para quem está do seu lado: o Senhor, aquele que me santifica, aquele que me purifica, aquele que me limpa de todos os pecados e todas as iniquidades. E a gente que viaja pregando e ministrando em igrejas em diversos lugares do mundo, países, culturas, eu sempre percebo que existe na área da santidade 3 grandes inimigos que se levantam para contaminar a igreja. O primeiro você já deve saber, diga: sexo. O segundo sempre é o dinheiro. E o terceiro é o poder, é a vaidade, é a influência, é o prestígio. Todas essas coisas da alma se unem numa coluna de iniquidade chamada poder. Então às vezes tem pessoas na igreja que não adulteram, são dizimistas fiéis, mas são vaidosas e precisam de poder, de prestígio, de se sentirem massageados no ego. E isso traz contaminação para a pessoa, para a família da pessoa e, em última instância, para a cidade, onde a igreja está estabelecida. Mas falar de sexo numa cultura pós-moderna em que a internet, a televisão, a mídia, o cinema vomita e destila manipulação de energia sexual é óbvio, é quase que redundante, embora que a igreja tenha, e nós temos ministrado cura interior e libertação nessa área. Mas essa noite eu quero falar sobre a contaminação espiritual demoníaca, que vem sobre a minha vida, vem sobre a sua vida, vem sobre a minha contabilidade financeira, vem sobre a contabilidade financeira da igreja e das famílias, das pessoas que frequentam as igrejas, através da área financeira. Diga: Iavé Makadesh, o Senhor, aí, aquele que nos toca e nos purifica, nos toca e nos limpa, nos toca e nos livra de toda a maldade. Essa palavra que o apóstolo Wellington trouxe, baseado em Hebreus capítulo 8, ela é um firme fundamento para curar a tua alma. Sabia que existem pessoas que não são curadas de uma enfermidade por causa de uma atitude financeira do passado? Não é que Deus seja um vendilhão de cura que está aí charlataneando com as pessoas a graça por um trocado de dinheiro. Alguns sacerdotes fazem isso, sejam romanos, sejam ortodoxos, sejam protestantes ou sejam pentecostais.
Alguns líderes fazem isso. Deus não faz isso. Mas Deus é tão sério quanto o assunto é manipulação da energia financeira, com a mesma seriedade que Deus é criterioso quando o assunto é manipulação da energia sexual. Se nós falarmos aqui em oração para a libertação da manipulação da energia sexual, ai pastor, eu preciso de oração, eu quero, põe a mão na minha cabeça, ora pelo meu filho, olha pela minha filha, ora aqui até pelo cachorro lá de casa. Mas você sabia que da mesma forma como a manipulação da energia sexual fecha os caminhos, fecha os corredores de graça, os corredores de energia, a manipulação da energia financeira também traz o mesmo estado de Icabó. Diga, foi-se a glória de Deus. Aí você jejua, você ora, você intercede, sobe monte, desce monte, faz 7 horas de adoração, e tudo isso dá um empurrãozinho. Mas é um empurrãozinho que acelera 1 semana, 2 semanas, 1 mês, 3 meses. E depois volta o padrão de iniquidade. Volta o padrão pecaminoso. Seja na manipulação da vaidade, do orgulho, do poder, do sexo ou do dinheiro. E aquele avivamentozinho que parecia um barco vindo lá no Oceano Atlântico com o motor dele ligado, as hélices girando em alta velocidade. Você sabia que 30 milhas adiante ele vai parar o barco e vai estacionar, atracar o barco no porto? Você sabia que 30 milhas lá dentro do mar, o comandante do navio dá a ordem de desligar o barco? Ele dá a ordem de desligar o motor. E aquela jabiraca gigante, aquele shopping center de aço flutuante, ele continua se locomovendo por 30 milhas, com a hélice parada, desligada, mas com uma impulsão natural. Assim é a vida com Deus. Assim é o mundo espiritual. Assim é a energia financeira. Você jejua, ora, intercede 3 dias, põe a boca no pó, recebe uma unção, um poder, põe a tua vida em ordem, alinha o altar interior, se arrepende, vai para um acampamento, vai para um congresso, vai para um retiro. De repente, você já perdeu o fogo que queima dentro de você. Diga, o fogo, a chama que queimava, já não queima mais. Eu experimento esse conflito na minha vida com Deus. Você experimenta na sua vida com Deus. Qualquer igreja ou qualquer comunidade cristã madura, séria, experimenta isso como um conflito diário, semanal, cíclico. Mas não é porque o fogo apagou que o barco para de andar no dia seguinte. O teu altar de transparência, de intimidade, de comunhão e de plena aprovação com Deus e com a sua palavra apagou. Mas você tem um impulso no mundo espiritual. Você tem um empurrão no mundo espiritual. Você continua orando e as pessoas continuam sendo curadas. Você continua orando e os demônios continuam saindo. Você continua orando e os clientes continuam comprando, vendendo. Você recebe comissão. Você já não está mais com o fogo queimando dentro de você. Você é o barco que o motor apagou. Diga, o fogo foi desligado, acabou, esfriou. Está esfriando o motor, mas ele ainda está se locomovendo. Assim são os avivamentos da história da igreja. Tem igreja que ainda está navegando com pouca velocidade, mas navegando no oceano do Espírito. Hoje, fruto de um avivamento que o fogo já apagou 300 anos atrás, 500 anos atrás, 100 anos atrás. O fogo já apagou. E acabou. Diga, foi-se a glória de Deus. Mas a máquina cresce. Está batizando, está comprando terreno, está construindo prédio, está botando mármore no banheiro. A coisa está indo. Mas uma coisa é a máquina se locomover. Outra coisa é termos a aprovação de Deus. Uma coisa é você trocar de carro e trocar de emprego e ostentar algum tipo de influência, poder ou prestígio. Mas outra coisa é você chegar em casa e dormir o sono do justo.
Abra a sua Bíblia em 2 Samuel, capítulo 22, versículo 33 e 34. Eu vou citar vários textos aqui essa noite, e nós vamos chegar a uma decisão aqui nesse altar. A resposta que eu e você darmos a Deus no final dessa mensagem, aqui nesse altar, vai determinar se o barco afunda e morremos afogados, ou se o fogo volta a queimar e a arder intensamente. E uma aceleração profética nos resultados se materializa essa semana já. Vai começar segunda, terça, quarta-feira dessa semana. Essa resposta que nós dermos no altar, logo mais no final dessa mensagem, determina, diga, a morte ou a vida, a vergonha ou a restauração de tudo aquilo que o diabo tem roubado e saqueado na nossa contabilidade financeira. Eu sei que quando você fala sobre a restauração e a restituição de Deus, você aplica na saúde, você aplica na família, você aplica nos dons ministeriais e na unção, você aplica em diversas formas, mas essa noite eu entendo em Deus que nós temos que aplicar esse machado na raiz da iniquidade financeira, na raiz do pecado de manipulação da energia financeira. Seja quando você gasta e gasta irresponsavelmente, seja quando você não gasta porque ama o dinheiro e faz dele um dominador, um controlador na tua mente. Diga, os dois extremos são polos diferentes da mesma manipulação pecaminosa da energia financeira. Em 2 Samuel 22, 33 e 34 diz assim, ó: Deus é a minha fortaleza e é a minha força. Algumas traduções vão dizer, é o meu poder. E Ele perfeitamente, diga comigo, desembaraça o meu caminho. Diga de novo, desembaraça o meu caminho. Diga com força de trovão, desembaraça o meu caminho. Desembaraça o meu caminho. Deus faz Ele os meus pés como os das servas e me põe sobre um lugar alto, um lugar amplo, um lugar estratégico, um lugar melhor. Diga, eu nasci para as alturas. Mas não é porque isso é um potencial em Deus que isso vai se manifestar como uma realidade na minha e na sua vida. Amém? Essa discussão de que dízimo é Novo Testamento, é Velho Testamento, cara, é tão irresponsável, é tão imatura. Você não precisa ser muito inteligente para desconstruir os teólogos da incredulidade. Você só precisa ser um pouco inteligente. Até corintiano consegue se livrar dessa feitiçaria. Primeira vez que aparece a palavra dízimo na Bíblia não foi quando Levi estabeleceu o templo e o sacerdócio. Sabe qual é a única diferença entre o dízimo do Antigo Testamento e o dízimo do Novo Testamento? Sabe qual é a única diferença? Diga, o dízimo do Antigo Testamento era entregue no gasofilácio da instituição religiosa, segundo a tribo de Levi. Isso é dízimo do Antigo Testamento. Onde é que você entrega o dízimo? Na instituição, na religião, no templo. Você entrega o dízimo para a denominação. Isso é dízimo do Antigo Testamento. Qual é o dízimo do Novo Testamento? Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 7. Até pensei que o Guido ia tocar nesse texto. Joga aí no telão. Hebreus 7, 8 e 9. E aqui, certamente, tomam dízimos homens que morreram, que morrem, homens que são mortais, homens comedores de arroz e feijão que podem tropeçar no paralelepípedo e morrer batendo com a cabeça na esquina. Diga, e aqui, certamente, recebem, tomam dízimos, homens que morrem.
Ali, porém, aquele de quem se testifica que vive, e para assim dizer, por meio de Abraão até Levi, que recebe dízimos, pagou dízimos, porque ainda que estava nos lombos do seu pai, quando Melquisedeque lhe saiu ao encontro. Diga, Melquisedeque. É a chave bíblica e madura para você entregar o dízimo. No Novo Testamento não se entrega dízimo em gasofiláceos. No Novo Testamento não se entrega dízimo no CNPJ de uma instituição religiosa. No Novo Testamento não se entrega dízimos em máquina administrativa levítica ou arônica, porque o sacerdócio do sumo sacerdote era da descendência da família de Arão, e o sacerdócio levítico era da descendência da tribo de Levi. Diga, no Novo Testamento, homens entregam dízimos a homens. Esse é o princípio do Novo Testamento. No Antigo Testamento, na instituição. No Novo Testamento, homens entregam dízimos a homens. Atos capítulo 4, capítulo 5, os dízimos eram entregues nos pés dos apóstolos. Dinheiro não era dado para o CNPJ da igreja em Jerusalém, para a instituição de Jerusalém. Dinheiro era dado para Pedro. Eu reconheço e eu honro a unção que está sobre você, Tiago. Toma aqui o meu dízimo. Eu reconheço a unção que está sobre você, João. Toma aqui. O dízimo era entregue aos pés dos apóstolos. Diga, era uma oferta idêntica ao que Abraão fez com Melquisedeque. E quando nasce esse negócio de dízimo na Bíblia, e quando a primeira vez é falada a palavra dízimo na Bíblia, é uma honra de Abraão, reconhecendo que Melquisedeque é sacerdote do mesmo Deus que Abraão é servo e é adorador. Então o Deus que em algum momento da história se revelou a Abraão em Ur dos Caldeus, é o mesmo Deus que em algum momento da história também se revelou a Melquisedeque. E em Abraão, dos lucros, dos despojos da guerra, existe a lei dos despojos da guerra estabelecida em Levíticos, ele pega e dá o dízimo a Melquisedeque. O que Melquisedeque dá para ele? Diga, pão e vinho, tipificando o que Jesus vem fazer no Novo Testamento. Quando você traz o dízimo aqui na igreja, o que os pastores, os líderes, os pais espirituais dessa casa fazem em resposta a você? Oram pela tua vida, impõem as mãos na tua cabeça, te abençoam. Eles te dão o pão e o vinho no culto da ceia. É a mesma coisa. Diga, é uma relação de troca de energia financeira por energia espiritual. No Novo Testamento, Jesus tinha a moeda divina, tinha a moeda espiritual, tinha a unção do Espírito Santo. E viúvas ricas e esposas de senadores romanos, e viúvas, e órfãos, e comerciantes, e necessitados, vinham ao encontro de Jesus e serviam a Jesus com as suas ofertas e com os seus dízimos. Ele era um Rabone, então ele recebia dízimo dentro do modelo religioso da época. E ele está no Novo Testamento. E eles entregavam a Jesus na tesouraria pessoal do altar, está lascado. Você não precisa nem perder tempo falando mal dele no Facebook. Deus quebra os ossos desse tipo de sacerdote. Tenho visto pastores morrer por causa disso. Tenho visto igrejas morrerem por causa disso. Tenho visto crente morrer porque tentou manipular e reter a oferta que não era do pastor ou que não era da instituição religiosa. Era a única chance que Deus deu para ele honrar a Deus e ativar esse ciclo de unção para empurrar o barco dele por mais 30 dias. Era a única chance que ele tinha de sacrificar no altar, ofertar no altar, ligar no altar, ativar no altar um fluxo de unção, um fluxo de empurrão profético, um fluxo de energia financeira que iria fazer com que os negócios dele acelerassem mais 30 dias, acelerassem mais 90 dias, acelerassem mais um ano de funcionamento.
Ah, mas eu estou 6 meses sem dizimar porque eu assisti um vídeo no YouTube e os meus negócios continuam crescendo. Você ainda está no empurrão, mas o teu barco já está com o motor desligado. Brinca com Deus, porque na hora que a medida da iniquidade dos amoreus transbordou, 400 anos depois da promessa feita em Gênesis capítulo 15, versículo 16, os descendentes de Abraão viram o juízo destruidor de Deus sobre quem brinca com essa medida de iniquidade que transborda diante de Deus. Em Malaquias capítulo 1 fala que nós temos um memorial na presença de Deus, e um memorial de ofertas. Eu sei que é lá no capítulo 3 que ele vai dizer: tragam todos o dízimo à casa do tesouro e coloquem no gasofilácio para que o templo tenha manutenção. Ok, não tem nada de errado se você vai usar o dinheiro para órfão, viúva, mendigo, estrangeiro que peregrina em nosso meio, ou se você vai usar o dinheiro para manutenção do prédio. Tudo isso é bíblico, tudo isso é equilibrado, tudo isso é maduro no Novo Testamento. Contanto que quando você o faz, ou faça com o coração quebrantado, contrito, alegre, diga não, não. Por constrangimento, não, não. Por necessidade, mas sim com alegria. Então, nesse aspecto, eu descobri uma coisa: que qualquer coisa que eu e você fizermos na obra de Deus sem fé, para Deus é semelhante a titica. Você já viu titica de galinha, irmão? Você já cheirou titica de galinha? Diga, o Novo Testamento é claro. Sem fé é impossível agradar a Deus. Pastor, eu estou dando cachorro quente na madrugada para o mendigo. É bom ou é ruim, irmão? Diga, socialmente falando, é maravilhoso. Agora, se espiritualmente é bom, ou se espiritualmente é titica, depende de uma pergunta. Para entregar cachorro quente na madrugada, você precisou usar a sua fé? Sim ou não? Não. Está sobrando carne moída, está sobrando batata palha, está sobrando pão. Eu não sabia nem o que fazer com isso aqui, pastor. Eu peguei isso aqui e fui dar para os mendigos na madrugada. Ele fez social, moral e religiosamente uma grande coisa bonita. Fez ou não fez? Sim ou não? Fez ou não fez? Sim. Mas espiritualmente diante de Deus, isso é galardão? Isso é ouro ou isso é palha? Diante de Deus, isso tem cheiro de titica ou isso tem cheiro de mirra? Cheiro de sacrifício. Se não tem fé, diga, não agradou a Deus. Agradou o homem, agradou o pastor, agradou o tesoureiro, agradou o irmão ali do outro lado, ajudou o mendigo que estava com fome na madrugada e foi beneficiado por essa ação social muito boa que deve ser praticada. Mas ela é social, ela é moral, ela é religiosa. Diga, ela não é profética, ela não é sobrenatural, ela não tem a vida da fé de Deus. Como é que eu faço o cachorro quente com a fé de Deus? Irmãos, nós estamos lascados, mas nós temos no nosso coração um peso pelos famintos, pelos mendigos, pelos órfãos, pelos necessitados. Nós saímos de 7 horas de adoração, intercessão no altar dessa igreja, invocando Yahvé Makadesh. Eu sou o Senhor que te toco, te purifico e te santifico. Essa santidade tem que entrar na nossa energia financeira também. Vamos fazer o seguinte: faz uma raspa de cartão de crédito aí, faz o teu sacrifício, R$30, faz 50, faz 20, eu vou fazer 100, faz R$14 de cartão de crédito aí, soma tudo isso aqui, e esse pouco deu cheiro de sacrifício. Diga, para fazer essa atitude, eles usaram fé. Não é uma oferta de gratidão, não é uma oferta da sobra, não é uma oferta para ganhar voto dos bobos lá da Vila Fátima, não é uma oferta de que algo estava me sobrando e eu não sabia o que fazer, então eu vou fazer um prestígio social na congregação. Não, nós aqui misturamos lágrima, misturamos suor, misturamos um pequeno desconforto financeiro dentro de um perímetro de responsabilidade. Porque vai que aqui no grupo, movidos pelo arrepio da coluna na madrugada e que nós oramos aqui, alguém diz, eu vou vender o meu carro e vou sacrificar o meu carro e vou transformar o meu carro em cachorro quente e carne moída para os mendigos.
Ora, se Deus está fazendo isso, tem que obedecer. Mas muitas vezes Deus não está mandando fazer isso. Às vezes Ele está induzido emocional e psicologicamente em fazer isso. Eu conheço pessoas que sacrificaram tudo no altar, e a vida prosperou, e a vida deu certo, e a empresa saiu de 4, 5 dígitos e foi para 7, 8 dígitos de faturamento todo mês. Eu também conheço pessoas que sacrificaram a geladeira, sacrificaram a televisão, 20 dias depois estavam na porta da igreja brigando com o pastor para pegar a televisão de volta. Eu também conheço gente que sacrificou o carro, depois se arrependeu, até hoje fala mal de ter feito isso, e aquela oferta, e aquele portal, e aquela oportunidade de rompimento se tornou numa pedra de juízo, num mecanismo de opressão demoníaca que o esmagou. Por quê? Porque não foi Deus que falou com ele para ele fazer, mas ele fez sugestionado na vida da alma. Mas ele fez, obrigado. Mas ele fez sugestionado na indução da religião. Mas ele fez porque a neurolinguística, porque o tom de voz, porque o teclado fez tom, 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 e ativou uma área do hemisfério esquerdo do cérebro, que ele ficou inclinado, sugestionado aquilo. Mas não era Deus mandando ele fazer aquilo. Diga, era o pastor enchendo o saco na televisão, e ele caindo no conto da religião. Entenda a diferença de ofertar no Antigo Testamento no prédio de tijolo de Herodes, e a oferta do Novo Testamento, que eu reconheço a unção que está sobre esse casal, e eu coloco o dízimo, eu coloco a oferta aos pés dos meus pais espirituais. Isso não quer dizer que eles são perfeitos, ou você acha que Pedro era perfeito? Você acha que João não tinha defeito? Você acha que Tiago... vai ver a briga de Paulo com Pedro no Novo Testamento. Homem de carne, sujeito às mesmas vaidades que Elias. Mas pessoas ungidas e separadas por Deus, comissionados para uma grande e boa obra. Quando você se une a isso, diga, você se une à unção, à graça, ao depósito de poder que há sobre o ministério deles. Quando aquelas viúvas, quando aqueles órfãos se uniam a Jesus, quando aquelas esposas de senadores romanos ricos se uniam financeiramente a Jesus, em financiar o projeto de ministério de Jesus, diga, espiritualmente, o mesmo poder que Deus deu a Jesus vinha sobre a família dela, vinha sobre a casa dela. Se você tentar, no Novo Testamento, comprar o dom do Espírito Santo por dinheiro, você morre como Elimas, o mágico, morreu aos pés de Pedro, porque quis comprar. Mas se você honrar a unção que está sobre o apóstolo Pedro com dinheiro, Pedro te abençoa. Assim como o Melquisedeque fez com Abraão. Ele põe as mãos sobre você, te unge e lambuza a tua testa com óleo. Dependendo da vigília, lambuza o corpo inteiro. Aqui nesse altar. Ele te dá pão, ele te dá vinho. Vocês comem juntos. A unção que está sobre Pedro vem sobre Elimas, o mágico. E Elimas, o mágico, começa. Elimas confundiu o direito da bênção com o potencial profético da bênção. Sabe o que ele confundiu? Diga, o direito do benefício material com a responsabilidade da obediência à palavra de Deus. Você não traz porque você quer. Você traz porque a palavra te constrange a isso. Agora existem coisas que você não é obrigado a fazer. Você faz movido por amor e por fé. Dá uma olhada em Eclesiastes capítulo 5. São potenciais já resolvidos no Novo Testamento. São coisas que o Novo Testamento não vai reensinar, lições de dízimos e ofertas com 20, 30, 40, 50 citações de versículos, porque o Antigo Testamento está cheio dessas 20, 30, 40, 50 citações de versículos. Diga, antes de surgir Moisés, antes de surgir a dispensação da lei. A lei não existia ainda. A dispensação da lei não havia vindo à terra ainda. Antes de haver a dispensação da lei, já havia Abraão entregando o dízimo a Melquisedeque. Diga, o dízimo é sagrado. É profético. É sobrenatural. Porque ele é anterior à lei. Quando o Melquisedeque está entregando o dízimo para Abraão, ele está entregando isso na dispensação do patriarcado. Não havia a era da lei, não havia dispensação da lei.
e no entanto, já havia dízimo. Diga, depois da lei, continua tendo dízimo. E quando vier o milênio, e quando você estiver dirigindo para Santos, passar o final de semana na praia, olhar pela janela do seu carro e ver uma criança brincando com uma serpente, e ver uma ovelhinha comendo capim com um leão. Lá no céu, Hebreus 8, foi o texto que o Wellington leu. Lá no céu, quando Moisés estava 40 dias e 40 noites com Deus, mostrou para Moisés como é que a coisa funciona no céu. E quando Moisés viu a coisa funcionar no céu, ele veio para a tribo de Levi e criou uma sombra de como funciona no céu aqui na terra. E ele disse, gente, vão pegar a ovelha, corta a garganta, esculhacha ela, assa a carne, isso queima para Deus, isso a gente come, essa aqui é o pedaço de carne do sacerdote, isso aqui tem que virar cinzas. Ele viu como funciona no céu e criou uma maquete, um rascunho de como funciona na terra. Se eu te disser que pelo resto da eternidade lá no céu vai ter dízimo. Amém. Se eu te disser que pelo resto da eternidade lá no céu vai ter a lei da ceifa e da semeadura. Provavelmente nós não vamos dizimar dinheiro. Provavelmente nós não vamos dizimar moeda. Mas alguma coisa que você recebe, alguma coisa você dizima. Uma porção de luz que você recebe é uma porção de luz que você oferta. Uma porção de arrepio que você recebe na sua coluna é essa porção de arrepio que você distribui. Pelo resto da eternidade vai ter esse negócio de plantar e colher. Causa e efeito. Isso não acaba com a era da lei, muito menos com a era da graça. Todo milênio nós vamos estar dizimando e ofertando. E aí o cretino que fuma um baseado em maconha teológico diz, não, eu não dizimo, porque a era da lei acabou. Bom, o dízimo começou antes da era da lei existir, cabeça de bagre. E você se deixa enfeitiçar por uma argumentação dessa. Diga, eu sou responsável pelo que eu creio, pela voz que eu ouço. Eu sou responsável pelo que eu rejeito, pela voz que eu cancelo, que eu negligencio, que eu rejeito para mim, para minha família e para os meus filhos. Porque essa decisão traz vida e essa decisão traz morte. E não adianta você dizer, ó Deus, frequentei uma igreja adepta à teologia da incredulidade, que ensinava a dar o dinheiro por causa da necessidade da manutenção do templo. E Deus vai te dizer, nunca leu o Novo Testamento não, cabecinha de pudim? Sem fé é impossível agradar a Deus. Então se você traz uma oferta, que é uma esmola no altar, você fortaleceu o espírito de esmoler por 30 dias na tua contabilidade pessoal. O tesoureiro ficou feliz, porque ele precisava de dinheiro para pagar a conta da internet, da água, da luz, segunda-feira. E para ele é indiferente. Mas entre você e Deus, aquilo não funcionou. Qual é o momento do culto? Que Abel e Caim foram aprovados e foram rejeitados. Não é o momento da palma, não é o momento do louvor animado, não é o momento dos avisos, dos recados, não é nem o momento da unção com óleo e da imposição de mãos aqui no altar. Diga, o momento do culto em que a vida e a morte nos visitam é o momento do gasofilácio, é o momento da oferta, é o momento do altar. Claro que, embora nós ponhamos no altar, e esse recurso, ele é para a manutenção do prédio, a honra não é para o prédio. A honra não é para o microfone sem fio. A honra não é para a manutenção da lâmpada do data show. Diga, a honra é para a unção que está sobre os pastores, os pais dessa casa. É ali que a honra deve ser depositada. É ali que a vida e a morte entra na tua contabilidade, na tua saúde, na tua finança. Em Eclesiastes 5, versículo 18 a 19 diz assim, ó: eis aqui o que eu vi, Salomão no auge da sua sabedoria, uma boa e bela coisa, 2 pontos, comer, beber, gozar cada um do bem do seu trabalho, em que trabalhou debaixo do sol todos os dias da sua vida, que Deus lhe deu.
O Wellington acabou de pregar sobre isso. Diga graça. Favor. Porque esta é a sua porção. E quanto ao homem a quem Deus deu riquezas, fazenda, e lhe deu poder para delas comer e tomar a sua porção, gozar dos resultados do seu trabalho. Isso é graça. Diga, isso é dom de Deus. Diga, isso é favor imerecido. Diga, isso é um presente. Isso é um dom de Deus. Diga, a palavra no hebraico é parnassá. É a chave, é o código, é o fenômeno que vai acontecer essa noite se você receber essa palavra e responder com quebrantamento. E a mesma forma como você ativa o parnassá, você cancela, você desliga. Eu já tive ciclos da minha vida com Deus, de muito fluxo de provisão financeira. E já tive ciclos de tudo dar errado. Tudo dá errado, tudo dá errado, tudo dá errado. Eu tive sim nuvens negras de trovoada sobre a minha cabeça, na área da energia financeira, e eu estava pregando, curando enfermos, expulsando demônio, fazendo a obra de Deus, mas a energia financeira bloqueada, travada. E já tive também áreas de que eu não fazia nada, e as pessoas assistiam um vídeo no YouTube e ligam e depositam uma oferta e nunca vi ela na vida, e de repente sobrava energia financeira. Existe uma coisa pessoal que pode fechar o parnassá, que pode quebrar essa atmosfera de provisão financeira, da energia financeira de Deus para as nossas vidas. É a amargura, é a tristeza, é a briga, é o emocional mal resolvido entre o marido e a mulher. Então o marido e a mulher oram por dinheiro e o dinheiro goteja somente no último instante, nos 47 minutos do segundo tempo, e nunca sobra. Há alguém vivendo essa atmosfera ou esse ciclo aqui em nosso meio essa noite? Essa noite Deus vai mudar isso aqui. Por quê? Porque o marido tem uma visão, a mulher tem outra visão, ele tem uma opinião, outra... Então essa unidade com o cônjuge é uma das chaves, mas não é a única. Qual é a outra? Precisamos então agora de um seminário, que um culto de domingo à noite já não precisa, não tem tempo hábil para ensinar tudo, mas eu vou citar. Semear uma semente de qualidade. Às vezes o cara dá uma oferta que para o sistema religioso social é boa, mas entre ele e Deus, na sua particularidade, foi uma esmola. E Deus exigia dele algo mais do que aquilo. Isso aconteceu com Gideão. 7 anos de recessão, 7 anos de opressão dos midianitas. O anjo veio falar com ele. E cheio de uma mente religiosa, Gideão diz: fica aí, anjo. O anjo não pediu, espontaneamente Gideão fez. Vou trazer um cabrito. Diga para quem está ao seu lado: mé. E sacrificou o cabrito. E o anjo pegou o cajado. E o anjo tocou na penha. E o cabrito pegou fogo e subiu na presença de Deus. Diga: Deus recebeu ou não recebeu a oferta de cabrito? Recebeu. Só que naquela madrugada, quando Gideão dormia, o Senhor, não mais o anjo, o próprio Deus fala com Gideão e diz: Gideão, sacrifica o boi de 2 anos. O boi, a vaca, diga, mó. É um boi lírico. Por que Deus está pedindo a oferta do boi se 3, 4, 5 horas atrás Deus recebeu a oferta do cabrito, do carneiro? Porque dependendo do nível de batalha espiritual que você tem que romper, R$2 não faz conseguir. Porque alguém ofereceu R$20.000 na encruzilhada para um Exu destruir você. E você, com essa tua bobagem de que eu estou vivendo da graça, estou vivendo no Novo Testamento, eu vou dar essa molinha de Jeová aqui, não abre. Não funciona. Deus te ama, você morre, vai para o céu, teu nome está escrito no livro da vida. Mas aqui na terra você vive uma vida de derrota financeira, de fracasso. E Deus não tinha esse projeto para você, mas alguém te engrenou a mente com argumentos teológicos inúteis, argumentos teológicos que fracassaram na igreja da Europa. Veja se isso é saudável. Só olhar o resultado de 500 anos dessa abobrinha na psique do continente europeu. Se eles estão avivados ou se eles estão sendo islamizados nesse exato momento. Aí você conclui se essa teologia funciona ou se ela fracassou. Para fazer você se sentir confortável
e não sacrificar no altar. Tem níveis de guerra que a oferta do cabrito ele recebe, mas ela não resolve a tua necessidade. Diga, para romper, para virar, para desembaraçar o caminho que está embaraçado, como nós lemos no capítulo 22 de 2 Samuel, tem que ser a vaca, tem que ser o boi. Tem momentos na vida que não adianta, cara. Deus não vai exigir de você uma oferta de R$2.000, se R$2.000 é irresponsável para você na sua contabilidade financeira. O pastor vai te manipular na televisão, não aqui nessa igreja. O cara vai te manipular na rádio. Você vai se sentir constrangido, ou induzido, ou sugestionado a resolver a tua vida num abracadabra de campanha de fogueira santa. Mas como tem pessoas que deu certo e como tem pessoas que não deu? Porque isso é sério. Diga, o céu se abre. A energia financeira vem. O parnassá. O dom de adquirir em poder. O poder de adquirir riqueza. O dom de desfrutar do trabalho, do resultado da nossa mão. É acelerado ou ele é naufragado? Porque uma coisa é o barco estar andando com o motor desligado, né? Você ofertou, dizimou, sacrificou lá atrás, e ainda o barco está andando com essa impulsão dessa oração de 1 ano atrás, por exemplo. Mas outra coisa é quando o barco afunda, é quando o barco naufraga, é quando você deixa de ser pastor e vira mendigo, é quando você deixa de ser sacerdote do altar, pai de família, mãe de família, e vai para a prostituição, e vai para a droga, e vai para a cachaça, e vai para o tráfico. E aí agora no tráfico eles te deram um caminho de você ganhar R$100.000, e no Lava Jato você não conseguiria fazer isso. Então você está no presídio, sendo estuprado por 3 afrodescendentes aidéticos e com tuberculose. E aí você põe a culpa em quem? No diabo, é claro. Você vai ter maturidade para dizer que você chegou no fundo do poço porque uma vez um pastor te deu um puxão de orelha. Em vez de você se quebrantar, um puxão de orelha desse pastor, você endureceu a tua serviço. Se você tivesse essa maturidade, você não teria terminado abandonando a comunhão com os irmãos da igreja, no tráfico, no presídio, sendo estuprado por 3 negão tuberculoso com AIDS. Se você tivesse essa maturidade, quando você tomou um puxão de orelha no altar, uma pregação dura de domingo à noite, você teria chorado e misturado lágrima e catarro no altar, para que aquele quadro de acabou, diga, foi-se a glória, fosse revertido, e a glória do Senhor fosse restituída. E quando a gente ilustra isso, a pessoa diz assim, pastor, tu está me amaldiçoando? Não, longe de mim. Já tem tanta coisa ruim, não precisa mais ainda de um sacerdote. Não estou desejando mal. Eu estou falando a realidade do dia a dia, do nosso atendimento pastoral, do nosso aconselhamento, do nosso telefonema, da nossa rotina de conversar e atender com pessoas. E tu pega esse cara, tu acha o quê? Que Deus foi injusto com ele? Não! Ele brincou com as coisas sagradas de Deus. E das coisas mais sagradas que se brinca no altar e o cara vai para a rua, diga, manipulação da energia sexual, manipulação da energia financeira, ou poder. Ele queria ser o dirigente do coral, ele queria ser o melhor trompetista da banda, tantas outras vaidades que não foram correspondidas, e ele caiu na armadilha do diabo. Estamos em Eclesiastes 5, veja o capítulo 7. Melhor é a boa fama do que o óleo, o azeite, o unguento, e o dia da morte do que o dia do nascimento de alguém. Eu sei o que é ser um homem de Deus que cura enfermo, expulsa demônios e está difamado por não ter dinheiro para pagar contas, por ter feito contratos e não ter conseguido honrar contratos, por ter pego dinheiro de investidores e não ter conseguido corresponder aos investidores. E não pensa você que eu fui assim maquiavélico de dar golpe a alguém, não. Talvez eu tenha sido apenas incompetente, não ter conseguido fazer do jeito que eu gerei a expectativa. Havia um planejamento macro, houve mudanças na geopolítica, 4, 5, 6 anos atrás, 8 anos atrás, teve mudanças na regra, que aquela empresa remunerava de uma forma, e depois ela mudou a regra de uma forma autoritária, e eu agora tentando me adaptar, fazendo as coisas que não davam mais o resultado que há 90 dias atrás dariam, e agora já não davam mais. E aí? Aí você fica, diga, desgastado.
Outra coisa é você ser incompetente e fazer errado. Não nos livra da responsabilidade de pagar a dívida, de devolver o capital, de restituir as pessoas envolvidas. Mas até que tudo isso se cumpra, diga, a fama, a boa fama, vai para o espaço. Você já se sentiu assim? Você está se sentindo assim essa noite? Eu conheço esse sentimento, porque eu também já cometi esses erros, essas imaturidades da alma. Na ânsia de abraçar o mundo, dar um passo maior do que a perna, pegar um capital maior, mudar as coisas. Já fui difamado. É crente, mas paga a água de luz, a conta da luz, a conta da água atrasada. Tantas teologias da demagogia, né? Duvido que traficante e satanista pague as contas deles atrasados. Por que existe esse conflito? Diga, porque o sistema econômico está na mão do diabo. O dinheiro não é do diabo, mas o sistema monetário global está gerido por filhos do diabo, por sacerdotes do diabo. E quando nós recebemos a energia financeira, a única forma de remir ela e ativar na nossa vida familiar ou pessoal um ciclo de restituição no que o gafanhoto, o devorador, a locusta, o pulgão, o saltador levaram embora. Em alguns casos é o dízimo no altar. Porque aí os 90% que ficam na mão ficam remidos dessa energia financeira demoníaca do sistema global, do sistema monetário, de injustas taxas, de opressão e de juro. Dinheiro de às vezes. Mas existem alguns casos que nem o dízimo redime, cara. E nós vamos para esses textos agora, para terminar orando. Existem alguns casos que o dízimo não funciona na sua vida, na minha vida, na nossa contabilidade financeira. Existem alguns casos que o dinheiro que chegou na nossa mão já chegou de uma forma corrompida, já chegou de uma forma contaminada. E às vezes você não é o agente ativo da corrupção, mas você é a vítima passiva dessa corrupção. Nesse caso, você não é o corruptor, mas você participa de um sistema que não é puro, não é limpo. E o dinheiro vem todo mês na tua contabilidade financeira. Dízimo não vai remir. O que ficar na sua mão precisa passar pela chave e pela lei do quinto. Diga, o código espiritual do quinto foi a chave que José usou no Egito para remir a energia e a contabilidade financeira da nação egípcia. José não adorava demônios, mas José era o administrador que tinha que tomar decisões com fluxo de energia financeira de um país, de uma nação que acreditava em demônios para a sua prosperidade financeira. O dinheiro que chegava na mão de José, diga, a decisão era de José. Mas os caras que estavam trazendo aquele dinheiro ali não acreditavam no Deus de José. Acreditavam em demônios personificados em forma mitológica. Néfilis, coisas com cabeça de chacal, de tigre, de leopardo. O tempo não me permite tipificar tudo. Mas ele tem uma revelação de Deus, diga, o quinto. E ele tem um sonho, 7 anos de abundância financeira, 7 anos de vaca magra. O que ele diz? Essa energia financeira que vai passar por aqui durante os 7 anos da vaca gorda, o quinto, diga, 20%. Guarda, sacrifica, separa, esconde, não coma, não mexa nesse dinheiro, porque nos 7 anos de vaca magra vai ser a salvação do Egito, e não só a salvação do Egito, diga, vai ser a prosperidade do Egito vender para as outras nações que não praticaram a lei do quinto. E da onde surge isso na Bíblia? Surge no Novo Testamento. Nós vamos encerrar com esse personagem. Mas ainda no capítulo 7 de Eclesiastes, vamos ler o 10 em diante. Nunca digas, porque foram os dias passados melhores do que os dias presentes. Porque nunca com sabedoria isso perguntarias. Tão boa é a sabedoria como uma herança, e dela tiram proveitos os que veem a luz do sol.
porque a sabedoria serve de sombra. Diga, a sabedoria, o conselho do pai, a pregação da igreja, o ensino serve de sombra. Assim como de sombra serve o dinheiro. Diga, se conselho fosse bom, era vendido. Da onde essa ideia de não vou te dar conselho de graça, porque o conselho de graça que eu te dou entra numa orelha e vai para outra. Conselho bom é conselho que você paga para mim te dar um treinamento, uma consultoria, ser o teu coach. Aí você paga por isso, porque aí você valoriza esse conselho e põe em prática. Exatamente nesse versículo. Diga, a sabedoria, o ensinamento, a oração do pai, a oração da mãe, entra numa orelha e sai na outra. Mas essa oração e essa sabedoria familiar serve de proteção. Diga, sombra. Assim como sombra serve o dinheiro. Mas a excelência da sabedoria é o que ela dá vida ao seu possuidor. Atenta para a obra de Deus, porque quem poderá endireitar o que ele fez torto? Presta atenção na obra de Deus. Não retenha a tua oferta, não retenha o teu dízimo, não impeça, não negligencie, não rejeite. Ontem, nessa madrugada, a apóstola Lília trouxe uma palavra em Jó, capítulo 42, se eu não me engano. Coloca do versículo 1 em diante para mim. E ela começa a ministrar uma palavra de Jó, e quando ela está lendo a palavra de Jó, Deus me dá uma revelação sobre essa igreja. Uma coisa que está como um algoritmo, circulando na atmosfera espiritual, e que se não for resolvido essa noite, barcos irão naufragar na contabilidade financeira, e nós não queremos isso. Versículo 1 do capítulo 42 do livro de Jó, repita comigo em voz alta, vamos ler juntos? Então respondeu Jó ao Senhor, e disse, bem sei eu, que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Quem é aquele? Dizes tu, que sem conhecimento encobre o conselho. Por isso, falei do que não entendia, coisas que para mim eram maravilhosíssimas e que eu não compreendia. Escuta-me, pois eu falarei. Eu te perguntarei, tu me ensinarás. Com o ouvido dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Por isso me abomino e me arrependo até ao pó das cinzas. Sucedeu, pois, que acabando o Senhor de dizer a Jó aquelas palavras, o Senhor disse a Elifaz, o temanita. Quem é esse personagem? Diga, os 3 fofoqueiros íntimos da vida de Jó. Os 3 amigos íntimos de Jó. Os 3 caras que acusavam Jó. Os 3 caras que não estavam entendendo o trabalhar de Deus pela dor, pelo sofrimento, pelo prejuízo, pelo constrangimento do fracasso financeiro de Jó. Fracasso familiar de Jó. Mas bem intencionados com a teologia da religiosidade, sem o espírito da fé. E eles já haviam falado, esculachado Jó, já haviam dito várias coisas para Jó, acusando Jó de ter pecado moralmente contra Deus, embora que ao longo do livro de Jó, Jó comete vários pecados. Jó não é santo. Jó, ele comete vários erros a espiritualidade com Deus, mas não pratica pecados morais. E ele faz, o temanita e os seus outros 2 amiguinhos acusavam Jó de algum pecado moral que pudesse ter desencadeado todo aquele processo de juízo destrutivo. A minha ira se acendeu contra ti. Deus está chateado com o fofoqueiro de Jó. Já ouviu o vídeo Meu Malvado Preferido? Quem já assistiu esse desenho? Se eu tivesse condições eu lançaria os meus 3 fofoqueiros favoritos. Meu fofoqueiro favorito. Você tem lá na sua bairro, na sua comunidade, na sua família um fofoqueiro favorito? A minha ira se acendeu contra ti e contra os teus 2 amigos, porque não disseste de mim o que era reto, como o meu servo Jó.
Tomai, pois, ó a solução de Deus para 3 caboclos na terra que tocaram na unção de Deus que está na vida de Jó. Olha a solução de Deus para 3 caras que amam a Deus, que amam o mesmo Deus que Jó ama, que adoram o mesmo Deus que Jó adora, que foram confrontar Jó, que falaram mal de Jó, que puxaram a orelha de Jó, que achavam estar espiritualmente no nível de unção superior ao de Jó, que moralmente acusaram Jó. Confessa logo, você traiu, foi com a secretária, foi com a vizinha, você roubou, você fumou maconha. E Jó não tinha praticado nenhum pecado moral, embora Jó está cheio de problemas dentro dele ao longo do livro. O que eu mais temia me sobreveio, ele amaldiçoou o dia que nasceu, ele está perdendo a fé, ele está desfalecendo na fé em Deus, e diz para quem está do seu lado: sem fé é impossível agradar a Deus. Então ele comete vários delitos ao longo do livro, mas não são pecados morais, são pecados espirituais. E os amigos de Jó estão procurando acusá-lo de um pecado moral, e este ele não tinha. Mas agora Deus quer ajudar os 3 amigos de Jó a não se lascarem debaixo de um decreto de juízo. Porque Deus está vendo no mundo espiritual que os 3 fofoqueiros de Jó vão se lascar. Vai dar tudo errado para eles. Porque eles falaram contra um homem santo, um homem íntegro, um homem que se esforça para fazer a coisa certa e de vez em quando erra. Eles estavam tocando na unção de Jó. Eles não estavam entendendo o mistério de Deus com Jó, porque eles mesmos não tinham estrutura para passar por uma prova tão intensa quanto a prova que Jó tinha estrutura para passar. E para resolver o problema desses 3 caboclos, Deus dá uma liturgia, Deus dá uma solução. Diga: Deus prescreve para os 3 amigos de Jó uma simpatia, uma bula, um remédio. Você já fez uma simpatia para arranjar namorado? Deus está ensinando uma simpatia para os 3 amigos de Jó. Quer saber como é que é a simpatia que resolve o problema da fofoca e ativa o ciclo de restituição financeira na tua família? Leia aqui, ó. Tome 7 bezerros, 7 carneiros, ide ao meu servo Jó e oferecei holocaustos por vós. Essa oferta não é para Jó. Quem é o cara que vai receber as ofertas? Diga: Jó. E ele vai oferecer a favor dos 3 jaguaras, linguarudos e fofoqueiros. E o meu servo Jó orará por vós. Porque Deus quer ouvir a oração do servo Jó e não quer ouvir a oração dos 3. Jó está lascado, Jó está endividado, Jó está difamado. A boa fama de Jó já foi embora muitos anos atrás. Jó já não tem mais telha para raspar as feridas do seu corpo. Jó não tem mais CPF, CNPJ, crédito, Serasa, SPC, qualquer coisa semelhante a isso. Jó não tem mais nem onde morar. Jó não tem mais picanha para comer. Jó está no fundo do poço. Moralmente, dentro de um entendimento cristão, evangélico, religioso dos dias de hoje, eu não vou congregar na igreja do pastor Jó. Olha, ele não é próspero, ele não tem energético, ele não tem avião, ele não troca de carro. Olha o carro velho que ele anda. Pois é, Jó não tinha nem carro velho para andar, nem um jumento cheio de carrapato para ele cavalgar, ele não tinha, ele perdeu tudo. Até o carrapato Jó não tinha. Mas Jó tinha uma coisa que os 3 amigos dele não tinham. Diga: antes eu te conhecia de ouvir falar, e agora eu te conheço, Deus, de contigo andar. E olha o código, olha a solução de Deus para 3 fofoqueiros bem intencionados da religião da época. Jó orará por vós, porque deveras a ele aceitarei. Se vocês 3 orar e trazer 7 bezerros e 7 carneiros, diga: a religião recebe, mas a espiritualidade vomita, não vai funcionar. Mas se vocês entregarem essa oferta na mão de Jó, e se Jó orar por vocês 3,
torcedores do Corinthians, eu ouvirei essa oração, porque deveras a Ele aceitarei, para que eu vos não trate conforme a vossa loucura. Quem praticou loucura? Os 3 amigos. Qual é a loucura? Tiveram inveja da unção de Deus na vida de Jó. Cobiçaram. Se Deus usa Jó, Deus vai me usar também. Se Deus faz assim com Jó, Deus vai fazer comigo também. Jó, confessa teu pecado. Jó, você é um verme miserável. Jó, você é um jaguar. Você não pode estar acontecendo tudo isso sem que você tenha praticado algum delito moral. Diga logo, Jó, qual é o teu pecado moral que você praticou? Impossível, tanta coisa dá errada na vida de um homem. Tantos contratos. Chegar na hora do fechamento e tomar bypass. Eu conheço essa atmosfera. Eu conheço essa guerra. Eu sei que unção do inferno é essa. Eu sei o que é a guerra contra o espírito de Leviatã, porque Jó está vivendo o final da guerra contra o principado de Leviatã. No final do livro dele agora, ele vai ser restituído e vai receber tudo em dobro. Mas Jó teve vontade de chutar o pau da barraca e nunca mais ir numa igreja, pegar no microfone e pregar. Mas Jó permaneceu fiel no meio das adversidades, no meio da vergonha, no meio do constrangimento, no meio do cobrador batendo na porta dele. Assim como muitas vezes você, muitas vezes nós, às vezes alguma pessoa que sirva a Deus em algum lugar do mundo passou pelo constrangimento de ter a sua conta de luz ou de água cortada, o seu carro ou a conta do colégio atrasada onde os filhos estudam. Eu conheço essa guerra, eu conheço essa luta. Muitas vezes eu já venci, eu já reverti esse quadro. Outras vezes eu apanhei, eu passei vergonha, fui constrangido. Mas eu não estou aqui para corresponder às expectativas de religiosos. Eu estou aqui para botar a minha boca no pó e humilhar debaixo da poderosa mão de Deus, crendo, diga fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Crendo que ao seu tempo o Senhor vai nos levantar. Sabe que tempo é esse? Diga, o tempo é agora. O momento é hoje. O tempo do Senhor nos restaurar e nos levantar é o tempo de nós nos arrependermos no altar. Por toda a manipulação da energia financeira, por toda a oferta que era para ter dado e você não deu, por todo R$1.000 que você podia ter sacrificado e só sacrificou 500, por todos R$50 que ofertou, quando na verdade Deus botou um peso no seu coração de ofertar 100. Isso é uma coisa muito particular que homem não pode calcular e medir, só Deus pode saber e dimensionar. Jó está vivendo o maior e o melhor dia da vida dele. Os amigos cometeram loucura, acusando Jó de coisas que ele não praticou. Porque vós não falastes de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Então foram Elifaz, o temanita, Bildade, o suíta, e Zofar, o naamatita. Diga, 3 culturas, 3 nações, 3 príncipes nobres, 3 reis ricos da circunvizinhança em que Jó morava, 3 amigos íntimos de Jó, 3 caras bem intencionados com a cultura da religião, querendo dar conselhos moralistas para solucionar os problemas de Jó em 7 passos da vitória. Já viu essa teologia? Sábado de manhã? E fizeram como o Senhor lhes dissera. Trouxeram os 14 animais, 7 bezerros e 7 carneiros. E o Senhor aceitou a face de Jó. Não tem uma coisa melhor que a gente fazer uma oferta naquela maquininha ali, ó, e Deus recebeu a nossa oferta. Cara, não tem uma coisa pior que você fazer uma oferta, um sacrifício, e Deus rejeitar essa oferta. Essa oferta não florescer, essa oferta não dá certo. Não estou falando de valor, estou falando de atitude de receber e ser aprovado, ou de rejeitar e dar errado no altar de Deus. Deus ainda diz, não adianta vocês me trazerem essa oferta que eu não vou receber. Entrega na mão de Jó, e Jó vai ser intercessor por vocês.
Por isso que no Novo Testamento, homens que creem no mesmo Deus dos sacerdotes, dos profetas, dos apóstolos, dos evangelistas, dos pastores e dos mestres, homens que creem na mesma coisa que nós cremos, continuam trazendo no altar ofertas, entregando aos pés de homens que morrem. Eu já li no início, mas vale a pena a gente ler de novo. Vamos lá, Hebreus, capítulo 7. Vamos encerrar. Se você continuar lendo esse capítulo, você vai ver o poder da restituição na vida de Jó. 8 e 9. E aqui certamente tomam dízimos homens que morrem. Ali, porém, aquele a quem se testifica que vive. E para assim dizer, por meio de Abraão até Levi, que recebe dízimos, pagou dízimos. Porque ainda ele estava nos lombos do seu pai, quando Melquisedeque lhe saiu ao encontro. Vai falar agora sobre a perfeição do sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque e a imperfeição do sacerdócio segundo Levi. Jesus era da tribo de Judá. Diga, Jesus não recebe dízimos por Levi, mas recebeu dízimos e ofertas das viúvas ricas e das esposas dos senadores romanos, e das velhinhas, e dos pobres, dos comerciantes, e das multidões por onde ele passava. Diga, Jesus sempre recebeu oferta, sempre recebeu o dízimo, e nunca foi da tribo de Levi. Era da tribo de Judá, porque o sacerdócio de Jesus é segundo a ordem de Melquisedeque. Uma ordem superior a Abraão, uma ordem superior à lei, uma ordem superior ao Antigo Testamento. Tanto é que isso existe antes da lei ser inaugurada. Você vai ler em casa, Números capítulo 5, versículo 7 a 8. Agora que eu abri, eu vou ler, só para deixar você curioso. Confessará o pecado que fez, então restituirá pela sua culpa segundo a sua 20%, e o dará àquele contra quem se fez culpado. Mas se aquele homem não tiver resgatador, a quem se restitua pela culpa, então a culpa que se restituir ao Senhor será do sacerdote, além do carneiro da expiação, com quem se fez expiação por ela. Semelhantemente, toda oferta de todas as coisas santificadas dos filhos de Israel que trouxerem ao sacerdote, sua será. Não será da instituição, será do sacerdote. E o sacerdote tem que administrar para ajudar a viúva, o órfão, o mendigo e o peregrino que caminha na terra. E as coisas santificadas de cada um serão suas. E o que alguém der ao sacerdote, seu será. Você poderia ler Levíticos capítulo 5. Você poderia ler Levíticos capítulo 7 e capítulo 8. Versículo 16 do capítulo 5 de Levíticos. Assim, diga comigo, restituirá o que ele tirou das coisas sagradas, e ainda mais acrescentará o seu quinto, e o dará ao sacerdote. Assim o sacerdote, com o carneiro da expiação, fará expiação por ela, e ser-lhe-á perdoado o pecado. Aí você pode ler o capítulo 6 agora, onde novamente vai falar sobre restituição, vai falar sobre 20%. Capítulo 6 de Levíticos, versículo 2 em diante. Quando alguma pessoa pecar e transgredir contra o Senhor, e negar ao seu próximo o que lhe deu em guarda, ou o que depôs na sua mão, ou o produto do roubo. Não sei se você vende durante a semana coisas que foram roubadas pelo segurador ou pelo tráfico. Aí você está trabalhando, mas está trabalhando dentro de um sistema contaminado pelo pecado. Ou você muda de emprego, ou você pede misericórdia a Deus, mas não adianta trazer o dízimo. A única solução é o quinto, para remir essa energia mal resolvida na sua contabilidade financeira. Ou o que retém violentamente ao seu próximo.
ou o que achou perdido, e o negar em falso juramento, ou fizer alguma outra coisa de todas as coisas que os homens costumam pecar, será pois que, portanto, pecou e ficou culpada a sua alma. Diga: restituirá o roubo que roubou, o retido que retém violentamente, ou o depósito que lhe foi dado em guarda, ou o perdido que achou no caminho, ou tudo aquilo sobre o que jurou falsamente, o restituirá no seu cabedal, e ainda sobre isso acrescentará o quinto. Diga: além de devolver, acrescenta o quinto. Aquele de quem o dará no dia da sua expiação. E a sua expiação trará ao Senhor um carneiro sem mancha do rebanho, conforme a sua estimação. Para a expiação da culpa trará o sacerdote, e o sacerdote fará a expiação por ela diante do Senhor, e será perdoada de todas as coisas que fez, sendo culpada nelas. Veja que o livro de Jó, no capítulo 42, ele é escrito antes da Torá, antes de Levíticos, Números, Êxodo. Esse princípio e essa revelação que Deus deu aos 3 fofoqueiros bem intencionados, amigos de Jó, é uma chave que norteia toda a espiritualidade do Antigo ao Novo Testamento. Quando você está lascado, quando eu estou lascado, quando a nossa bunda está suja, não adianta você gritar, espernear e botar aquela musiquinha do restitui, quero de volta. Não adianta. Se vocês oferecer no altar um sacrifício de arrependimento, um fruto de arrependimento, o coração quebrantado, o espírito contrito, se através dessa palavra o Espírito do Senhor trouxer justiça, juízo e consciência do pecado, arrependimento profundo, então você vir ao altar e cantar a musiquinha restitui, aí eu acredito que Deus poderosamente vai restituir. Mas qual é a chave da maturidade? Não vir cantar no altar de mãos vazias, trazendo não mais o dízimo. O dízimo era para ter dado antes, como estava obedecendo. Trazer no mínimo o quinto. Não é mais trazer uma oferta de boa intenção, uma oferta de gratidão. Todas essas ofertas têm o seu código e o seu poder espiritual. Mas quando os céus estão de bronze, quando os caminhos estão embaraçados, quando os caminhos estão amarrados, quando o fluxo da energia financeira não funciona, eu que sou sacerdote tenho que fazer um sacrifício desse para tentar mudar a energia financeira na minha contabilidade pessoal. Imagina você que é um membro que frequenta a igreja. Ah, pastor, eu vou dar direto para Deus. 3 corintianos tentaram dar 7 carneiros e 7 bezerros direto para Deus, e Deus disse: não receberei. Entrega na mão do meu servo Jó, pede perdão para ele, te reconcilia com ele, te submete à unção que está sobre o ministério de Jó, e Jó vai orar a favor de vocês, e eu ouvirei e eu abençoarei vocês 3. Sabe, num tempo em que a mídia banaliza o sacerdote, o padre sempre bêbado e o pastor evangélico na televisão sempre ganancioso, as pessoas acabam ficando com uma influência demoníaca na sua mente, e isso leva elas a ofertar sem honrar. Como é que eu honro a Deus que eu não vejo, se eu não honro ao meu irmão o qual vejo? Primeira epístola de João já nos responde isso. Se você diz que ama a Deus que não vê, mas não ama seu irmão de carne e osso que senta aí do seu lado e você vê, o seu amor é em vão, é um engano, é uma bobagem. Vou te dar um último texto e você vai se colocar em pé. Tudo isso é bíblico, tudo isso está no Antigo Testamento, mas aonde está esse princípio no Novo Testamento? Está em Lucas, capítulo 19. Rapidamente vamos ler e vamos encerrar com ele. Coloca Lucas 19, versículo 7 em diante. 2, 3 versículos é o suficiente para resumir a história. Já existe uma lei no mundo espiritual que Jó e os seus 3 amigos receberam de Deus a revelação de como proceder na terra.
Diga: 7 bezerros, 7 carneiros, entreguem na mão de Jó. Jó oferece o sacrifício por vocês, e por causa da oração de Jó, eu abençoarei todos vocês. É o primeiro livro da Bíblia. De todos esses livros da Bíblia, qual é o primeiro a ser escrito? Diga: Jó. Não é o Gênesis o primeiro. Gênesis vai ser escrito quando Moisés estiver no alto do Sinai, tendo a revelação de Deus, recebendo a lei. Moisés escreve Gênesis, Êxodo, Levíticos, Número e Deuteronômios. O primeiro livro, o livro mais antigo da Bíblia, é Jó. Primeira vez que Deus trata com o homem de fofoca no meio da congregação e de restituição, para que a energia financeira não feche o céu sobre a tua casa, sobre os teus filhos, sobre a tua contabilidade como funcionário ou sobre a tua contabilidade como empresário, para que esse juízo não quebre você essa semana. Deus estabelece um princípio: reconheça e honra a unção que está sobre esse miserável, cheio de cinzas, cheio de ferida, porque ele está falido. Mas eu sei que Jó tem mais autoridade com Deus do que vocês 3 empresários, reis, príncipes nobres de nações circunvizinhas, que estavam cheios de ouro, cheio de prata, cheio de bezerros, cheio de carneiros. Começa a restituição de Jó. Se você terminar de ler o capítulo 42, você vai ver que ele ganhou tudo em dobro: o dobro de camelo, o dobro de vaca, o dobro de boi, o dobro de jumento, o dobro de filho, o dobro de esposas. Não, esposas não, porque ele ia ter o dobro de sogras. O dobro de esposas ele não ganhou, só ganhou uma esposa. Mas aquela megera já estava morta, ganhou uma nova. A megera foi a que aconselhou Jó: amaldiçoa esse Deus, teu Deus, e morra. Devia torcer para o Corinthians, pobrezinho. Então agora vai acontecer um fenômeno aqui nesse altar. Diga: o dobro. Simplesmente o dobro. Diga: Deus, eu me arrependo. Eu não vou reter. Eu não vou manipular a energia financeira no altar. Eu creio que eu terei direito à restituição dupla, em dobro, de tudo aquilo que o pecado, que a fofoca, que a imaturidade, que a inconstância, que a falta de fidelidade nos dízimos e nas ofertas levaram da energia financeira da minha casa. Eu creio no dobro. Eu creio na restituição dupla. No Novo Testamento, Lucas capítulo 19 fala que Jesus chegou na cidade e queria ficar hospedado na casa de um homem chamado Zaqueu. E vendo todos isso, murmuravam. Qual foi o pecado dos 3 amigos de Jó? Murmuraram, blasfemaram, fofocaram, falaram na comunidade mal de Jó. Qual foi o pecado dos 3 amigos de Jó? Eles não foram para o prostíbulo, eles não cheiraram uma carreira de cocaína. O pecado dos 3 amigos de Jó foi a língua, a boca. Qual foi o pecado da cidade? Murmuravam, falavam, fofocaram, olharam e franziram o nariz, porque Jesus ia ficar hospedado na casa de Zaqueu, dizendo que entrara para ser hóspede na casa de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor Jesus: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, do meu ativo imobilizado, do meu patrimônio. E se em alguma coisa tenho roubado, defraudado, enganado, toda aquela lista de pecados de Números capítulo 5, toda aquela lista de pecados de Levíticos 5 e Levíticos 6, que eu li para vocês alguns minutos atrás. Se tenho roubado alguém, defraudado alguém, o restituo quadruplicado. Olha o que Jesus disse. Disse-lhe Jesus: hoje veio salvação a essa casa, pois também Zaqueu, este homem, é filho de Abraão. Zaqueu não era judeu. Zaqueu não era judeu. Ou era judeu, não importa. Hoje chegou a salvação nessa casa. Hoje vai chegar a restituição, perdão, salvação, absolvição na minha contabilidade financeira.
porque eu quero abrir o meu coração e rasgar no altar. Hoje vai chegar perdão, restituição, salvação, provisão, multiplicação, restituição dobrada da energia financeira na sua casa. Se você conseguir rasgar o seu coração e se quebrantar nesse altar. A lei do quinto fala que você deve dar o dobro do que a lei manda. E Zaqueu não fala que vai dar o dobro. Volta um versículo. Zaqueu não diz, eu vou restituir o dobro. Ele diz que vai restituir. A lei mandava Zaqueu fazer o quê? Qual é a parte de Deus? Diga, 10%. Quando eu não faço a lição de casa e não dou 10%, eu quero corrigir algo que está errado na energia financeira da minha família, da minha empresa, da minha contabilidade pessoal. Eu faço um sacrifício de 20%. Diga, a regra é 10%. Eu faço a lei do quinto, eu faço 20%. 10 para 20% se chama, diga, dobro. A lei mandava Zaqueu devolver o dobro. Só que Zaqueu não devolve o dobro. Zaqueu diz, eu vou pegar de todo o patrimônio que eu construí roubando e vou devolver o quádruplo. Ele não deu 20%, ele deu 40% do seu ativo imobilizado. Imagina você um vereador, um senador, um político que arrepende-se, aceita Jesus e diz assim, Becker, eu não quero mais roubar, eu quero fazer certo, mas eu construí um império com dinheiro honesto do suor do meu rosto, misturado com dinheiro contaminado dos conchavos políticos que eu fiz lá em Brasília. Como é que tu vai calcular o que é puro e o que é impuro? O que foi que ele construiu do suor do rosto dele, e aí é bíblico, com o que ele construiu dos esquemas e dos roubos e das mentiras de defraudado a nação. Não tem como separar uma coisa da outra, é difícil essa matemática. Mas ele está arrependido. Ele tem no Novo Testamento a mesma experiência dos amigos de Jó, capítulo 42, na vida de Zaqueu. Só que a lei dizia, devolva o dobro. A lei diz 10%, o quinto é 20%, o dobro. Mas ele está cheio de graça. Ele está cheio do Espírito Santo. Ele não está preso à lei. Diga, se a lei manda fazer 20%, Zaqueu disse, eu vou fazer 4 vezes mais. E essa atitude de Zaqueu, de restituir 4 vezes mais, ele diz espontaneamente. Jesus não ficou 40 minutos enchendo o saco de Zaqueu, falando para ir para Israel fazer uma oferta, um sacrifício que a vida dele vai mudar, e se você fizer isso, Zaqueu nunca mais vai sentir dor de dente. Não é essa a teologia de Jesus. A glória, a graça, diga, o fruto de arrependimento floresceu na psique de Zaqueu, e espontaneamente Zaqueu faz na graça muito mais do que a lei o constrangia a fazer. Eu não sei o que você vai fazer essa noite, e pode ficar tranquilo que eu não vou levantar uma segunda oferta, mas você vai botar a tua vida no altar. Você vai pedir perdão se você entende que tem que pedir perdão. Você não vai pedir perdão se você entende que não tem que pedir perdão. Mas sobre essa atitude no altar, um portal de restituição financeira vai se abrir. E agora você vai fazer um juramento com Deus. Próximo mês, daqui 20 dias, daqui uma semana, daqui 2 semanas, daqui 60 dias, daqui 1 ano. Eu não sei qual vai ser o pacto que você vai fazer com Deus aqui. E vai ser algo espontâneo entre a tua maturidade e a tua espiritualidade com Deus. Assim como Zaqueu espontaneamente fez um voto diante de Jesus. Ele olhou nos olhos de Jesus e disse, ó Jesus, seguinte, se porventura eu defraudei, eu vou devolver 4 e não o dobro, porque a lei manda devolver o dobro quando você faz errado. Pastor, eu retive o dízimo porque eu queria que o apóstolo Wellington se lascasse e não conseguisse pagar o aluguel. Essa é a tua noite de pedir perdão, porque existe um juízo de morte sobre os teus filhos. E não sou eu que estou desejando isso, ele simplesmente existe.
Na época da renovação carismática luterana, empresário, dizia ter saído da maçonaria e começou a caminhar conosco. Mas ele era a personificação de Ananias e Safira. Nunca deixava faltar dinheiro, mas também nunca deixava sobrar, para que sempre a gente tivesse que estar pedindo pinico para ele. Ele se sentia poderoso e inflamado no ego, porque a gente sempre tinha que pedir para ele o cartão, o dinheiro, alguma coisinha assim. Eu não tinha o discernimento que eu tenho hoje, mas de repente ele brincou com o sagrado. Ele brincou com as contabilidades financeiras na época da renovação carismática da igreja luterana em Santa Catarina. E um dia a filha dele de 14 anos de idade foi estuprada. Teve sua garganta degolada, teve suas vísceras tiradas para fora pelo estuprador num parque. E ninguém... Obrigado. E ninguém entendia porque algo tão trágico havia acontecido com um homem que supostamente sempre estava nos ajudando financeiramente com os eventos da igreja luterana carismática. Mas Deus sabia. Um dia o profeta revelou toda essa engrenagem que eu preguei para você por profecia, por revelação. Aquele homem confessou que no fundo ele ainda estava ligado à loja maçônica, que nos observava, que não deixava faltar dinheiro, mas a missão dele era não deixar sobrar abundantemente mais, para que a renovação carismática luterana se espalhasse pelo Brasil. A filha morreu, inocente, por causa da iniquidade do pecado do pai. Isso não precisa acontecer em Guarulhos. Basta oferecer o fruto de arrependimento no altar. Eu sei que você tem feito o teu melhor, eu sei que você tem sacrificado, tem ofertado, tem dizimado, e Deus tem honrado. E a partir dessas lágrimas e desse catarro misturado com esse dinheiro no altar, você tem experimentado intervenções divinas, intervenções financeiras, como essa irmã testemunhou da sua vida com Deus nessa noite, para estimular a nossa fé. Eu quero estimular a sua fé a continuar guerreando contra esse sistema econômico de Leviatã. A nação está debaixo desse manto de Leviatã, mas ele está caindo, ele está rasgando, ele está chegando ao fim. Nós estamos nos aproximando de Jó capítulo 42, na nossa contabilidade financeira pessoal, onde seremos restituídos em dobro. Mas não é o tom da voz que você grita no microfone que determina a intensidade da restituição, e sim é o fruto de arrependimento que você consegue discernir, reconhecer e apresentar diante de Deus. Essa noite eu quero que venha no altar somente pessoas que querem se identificar com Zaqueu e que querem assumir a mesma posição de Zaqueu e que de alguma forma querem dizer: Deus, pequei contra ti, pequei contra o céu, pequei contra a terra, mas eu quero romper com a manipulação da energia financeira na minha contabilidade pessoal, na minha contabilidade familiar, na minha empresa, na empresa em que eu trabalho como funcionário ou na empresa que você trabalha como o proprietário dela. Eu quero que você saia do seu lugar e venha para o altar. Nós vamos encerrar em alguns minutos. Se você entende que na contabilidade financeira precisa pedir perdão, o momento é agora. Se você não honrou a unção que está sobre Jó, se você achou que, se você falou, se você destilou uma piada, se você ouviu e você tolerou o comentário que contaminou a tua alma, contaminou o teu espírito, você tem 30 segundos, porque eu vou encerrar esse culto e eu só vou orar por quem vier ao altar. Essa exposição pública, ela é constrangedora, e essa exposição pública é necessária para que os filhos de Deus sejam restituídos na sua contabilidade pessoal. Quando a igreja não dizima, a contabilidade da igreja não envia dízimo, a igreja fica exposta a esse ataque demoníaco. Porque não é dizimar e ofertar no mês que sobrou dinheiro. Não, diga, sem fé é impossível agradar a Deus. Se porventura você tem sido inconstante na sua vida de dízimo e de oferta, talvez esse mês você tenha dizimado, mas ao longo do ano tem sido inconstante, eu quero orar junto com você. E eu quero me colocar aqui embaixo. Eu quero me colocar numa situação assim de prepotência, de superioridade, de ser super crente na vida financeira. Eu passo por lutas, dificuldades,
Tem mês que eu dizimo antes, tem mês que eu dizimo depois, tem mês que eu também sou inconstante. E, embora eu sempre me esforço para restituir, mas essa noite é o batismo da graça sobre a nossa contabilidade financeira. É o batismo do amor e da misericórdia, vencendo toda a resistência e toda a opressão demoníaca que Leviatã estabeleceu ao redor da contabilidade de Jó. Esse espírito de Leviatã que está operando em Brasília, que está operando no Congresso Nacional, é o espírito que está operando na contabilidade financeira de todas as igrejas do Brasil. Veja, o pastor Silas Malafaia falando contra os caminhoneiros, porque os dízimos e as ofertas em todas as igrejas do Brasil caíram. É uma guerra nacional. É uma guerra nacional contra o principado de Leviatã. Você veja, o Valdomiro Santiago, o Agedor Duque, na televisão, na rádio, todo mundo desesperado, todo mundo falando que a arrecadação das igrejas caiu. É uma influência cósmica de Leviatã sobre a nação brasileira, até que haja a troca das pessoas sentadas nas cadeiras de poder. Mas enquanto essa guerra nacional com o principado Leviatã não termina, nós temos a nossa contabilidade pessoal e local aqui da igreja. O fruto de arrependimento, a lei do quinto, pode ser a chave para você sair. Se você entende que tem que voltar a dizimar, venha no altar e diga: eu voltarei a ser fiel no dízimo. Se você entende que além do dízimo tem que fazer o quinto, você e Deus, na sua espiritualidade individual, assuma o compromisso do quinto. Eu vou assumir o compromisso de, durante 3 meses, sacrificar o quinto de toda a minha contabilidade financeira. 90 dias, 3 meses. No 4º mês, voltar a fazer o dízimo. E esse sacrifício de quinto é a minha resposta contra Leviatã e a sua influência cósmica na contabilidade de todas as igrejas que estão debaixo da rede de mobilização missionária. Porque algumas dessas igrejas têm sido fiéis em mandar o dízimo, outras têm sido inconstantes. E eu quero que todos os pastores da rede sejam tocados e visitados por abundante restituição financeira. Eu vou fazer esse sacrifício por mim, pela minha contabilidade pessoal e pelas igrejas ligadas na rede. 90 dias, 3 meses, eu vou dar um quinto de tudo aquilo que o Senhor trouxer na minha mão. Eu não sei o que Deus está pedindo para você, mas eu sei que tem mais pessoas que precisam vir aqui no altar. Não pense você que a unção de Deus vai funcionar se você não se expor e ficar sentado aí na cadeira. Mas eu também não quero ser juiz, porque só Deus conhece o íntimo e o secreto do coração de cada irmão. Feche os teus olhos e diga: Senhor Jesus, que a mesma unção e que a mesma atmosfera de graça, o mesmo fruto de arrependimento que invadiu a alma de Zaqueu, seja abundante sobre a minha vida, sobre o meu cônjuge, sobre os meus filhos, sobre todas as pessoas que trabalham e que congregam comigo. Pai, em nome do Senhor Jesus, um batismo de restituição, semelhante à experiência de Jó. Recebe o meu arrependimento, a minha confissão pública, e vir ao altar e libera novas ondas de aceleração financeira sobre a minha vida, sobre a minha família, sobre a minha descendência, em nome de Jesus. Receba o poder do quinto sobre a tua contabilidade financeira agora. E na autoridade apostólica, com a chave do reino de Deus, eu abro as prisões financeiras, os cativeiros financeiros, os cativeiros contábeis, os cativeiros espirituais, e falo ao espírito
do devedor, do desmoralizado. Eu falo ao espírito do envergonhado, que está com o nome no Serasa, no SPC, e sem prestígio na comunidade, porque não conseguiu corresponder às exigências financeiras. Sai dessa caverna agora e suba da sala do tesouro que Deus tem no céu. Sai desse lugar que impede a materialização dos contratos, o pagamento, a restituição, o recebimento da causa da justiça, o recebimento das dívidas. Sai desse lugar que impede a provisão financeira de Deus e suba da sala do trono, suba da sala da contabilidade, na sala do tesouro. Assim como Salomão tinha uma sala cheia de pedras preciosas, cheias de moedas de ouro. Pai, em espírito, leva-nos a essa dimensão de abundância e de multiplicação financeira. Em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Dê uma salva de palmas bem forte. Glorifica Ele essa noite. Recebemos o perdão sem merecer. Recebemos o perdão pela fé e pela atitude da confissão pública de pecado. Yahvé Makadesh. Diga, eu sou Yahvé Makadesh, o Senhor que te perdoa, o Senhor que te santifica, o Senhor que te limpa, o Senhor que apaga as iniquidades. Se você entende que essa noite deve fazer essa oferta, faça. Final do culto, procure os pastores, procure os tesoureiros, entregue a sua oferta. Mas dentro daquilo que você fez no seu voto com Deus, honre, cumpra, e os ciclos de restituição serão poderosos para a glória de Deus. Em nome de Jesus. Aleluia! Amém, igreja? Amém! Ficamos em pé em nome de Jesus. Eu peguei essa janela aqui hoje. Eu tenho certeza que coisas novas o Senhor está trazendo para nós. Estenda sua mão para cá. Saia daqui com posse de vitória. Saia daqui com posse. Sabe que é posse? Abraçar. Tomar de direito que é seu. Você é o que a Bíblia diz o que você é. Você tem o que a Bíblia diz o que você tem. Nós agradecemos por essa palavra. E nós concordamos aqui no altar sobre essa palavra. E sobre essa palavra nós declaramos sobre a tua igreja que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a doce comunhão do Espírito Santo esteja não só hoje, mas todo sempre. E a igreja do Senhor diz: amém. A igreja do Senhor diz: amém. Se Deus é por nós, tudo posso. Quem nos fortalece? Dá uma salva de palmas. Deus abençoe. Aleluia! Boa noite.